Itachi Uchiha, um dos personagens mais queridos dos animes. Mas afinal, ele é herói ou vilão? Isso é o que nós vamos ver agora na análise do personagem. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Hoje nós vamos falar sobre Itachi Uchiha, mais especificamente sobre a personalidade dele. Afinal de contas, ele é herói ou vilão? Vou dar essa resposta em seguida, mas antes, por favor, dá um like aí pra gente e se inscreva no nosso canal, tá ok? Estamos crescendo junto, eu agradeço pela força aí, muito obrigado. Vamos lá. Para início de conversa, eu quero dizer que eu gosto muito do personagem, acho ele muito legal e ele é muito complexo. E é exatamente por ele ser complexo que eu acho que ele é um personagem muito bem construído, muito bem feito. Não que isso seja pré-requisito, não necessariamente um personagem seja mais simples não é bom, tá? Mas no caso específico do Itachi, essa complexidade dá uma característica muito legal a ele e ele é um personagem muito bom também por causa disso. Então já vou começar respondendo logo a resposta do vídeo. Itachi Uchiha é um herói ou vilão? E a minha resposta é os dois. Calma pessoal, já vou explicar a minha resposta, eu não estou querendo ficar em cima do muro não, tá? Bom, em primeiro lugar, tem que falar que os termos herói e vilão são termos muito genéricos, tá? Eles tendem a tratar de maneira muito superficialmente os personagens. Sobretudo o Itachi, que tem uma complexidade muito grande. Então, eu não gosto de rotular o Itachi nem como herói, nem como vilão, exatamente por causa disso. Então, eu coloco ele aí que ele se comporta ora como herói, ora como vilão, tá? Mas nós vamos continuar prosseguindo na análise. Bom, é por isso que eu respondi que eu acho que ele é herói e vilão, ele é bom e mal simultaneamente, né? Para não correr o risco de julgar ele um personagem raso, um personagem superficial. Bom, mas o que eu vejo aí são pessoas que costumam ou tratá-lo como um grande herói do anime ou então como um grande vilão. A primeira opção eu vejo mais, né? Eu vejo mais o pessoal tratando ele como um grande herói. Bom, mas eu vou, aqui ao longo do vídeo, tratar embasamento para minha resposta, que ele tem essas duas facetas aí. Bom, então a complexidade do personagem numa obra ficcional é aquela capacidade que o torna verossímil, ou seja, é aquilo que o torna bem próximo à realidade. Então, o que acontece? As pessoas no nosso dia a dia, as pessoas não são completamente maus, ou completamente mais, ou completamente boas. Elas não são perfeitas, nem para o bem nem para o mal. Então elas têm falhas, e quando você numa obra ficcional coloca essa questão da pessoa, essa complexidade do comportamento do personagem, ele assim aproxima mais das pessoas reais, né? E isso acontece muito na obra do Naruto. E a gente vai ver aqui que o Itachi, ele é um cara que pensava muito, ele é um cara que tinha essa verossimilhança com a nossa realidade e que ele foi colocado numa situação em que ele teve que fazer uma escolha. E isso também aproxima muito esse personagem das pessoas na vida real, no seu cotidiano. Vou começar com o argumento de que o Itachi é um herói, né? Então a gente tem que voltar lá atrás, na origem do que seria um herói. O herói das mitologias, né, eles estavam longe de serem pessoas perfeitas, pessoas ou semideuses, personagens perfeitos. Eles desbravavam o desconhecido, enfrentavam grandes perigos, mas eles, como repito, eles estavam longe de serem pessoas perfeitas. O que acontece é que com o passar do tempo, sobretudo aqui no Ocidente, a nomenclatura de herói foi ganhando uma outra conotação. E essa conotação
foi se distanciando do original, tornando esse personagem, esse tipo de personagem, algo mais inalcançável, algo mais perfeito e longe da realidade, da aproximação com as pessoas reais. Só para citar um herói grego, eu vou citar Hércules. Todos já devem ter ouvido falar de Hércules e seus 12 trabalhos, né? Acho que isso muita gente deve conhecer. A questão é, por que Hércules teve que fazer os 12 trabalhos? Na verdade, ele teve que fazer os 12 trabalhos porque ele, por conta de uma loucura passageira, ocasionada pela deusa Hera, ele matou seus filhos e sua esposa. Então, essa questão do herói, a gente já começa a ver que esse fato sobre o herói, essa falha do herói, ela não é muito difundida para nós hoje em dia. Só é difundido o ato heróico dele, de enfrentar grandes perigos. A gente pode ver aí que os heróis estavam longe de serem perfeitos. Na verdade, a imperfeição deles é que muitas vezes davam sentido àquele mito. Davam qual era a lição, qual era o aprendizado que aquela sociedade tinha que ter. Entende? E o que acontece? A trajetória do personagem, muitas vezes, era o que era importante, e não o fato dele ser perfeito. Bom, então da mesma forma, vamos olhar assim a trajetória do Itachi. Eu não tenho dúvida que ele amou o Sasuke, ele amou o irmão dele, né? O objetivo de vida dele era proteger o irmão. Na verdade, proteger ao modo dele, né? Ele por conta das questões que aconteceram, ele teve que proteger daquela forma, e a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Mas a questão é, mesmo esse fato dele amando o irmão e fazendo tudo para proteger o irmão, isso não o redime de todos os assassinatos, todos o sofrimento que ele causou, inclusive ao próprio Sasuke. E assim, mesmo que eu não tenho dúvida que ele não dava valor nem à própria vida, não dava valor à própria reputação, tudo que ele queria era proteger o Sasuke, a sua maneira, pelo menos pelo que ele podia fazer, protegeu da maneira como ele podia, né? Mas isso não o redime do que ele fez de errado. Afinal de contas, pessoal, o próprio mito de Hércules nos ensinou isso. Não importa o motivo pelo qual se cometeu uma falha, as consequências dessa falha vão estar aí. Não foi culpa, vamos dizer assim, não foi culpa de Hércules ele ter aquela loucura passageira e matar os filhos dele, mas isso não muda o fato, mesmo ele não tendo culpa, isso não muda o fato dos filhos dele e da esposa terem morrido. Da mesma forma, as consequências levaram o Itachi a agir daquela forma. Ele amava o irmão dele como mais do que tudo, mais do que a própria vida. Ele não queria nem saber da própria vida, da sua reputação, podia ser lembrado como um assassino. Para ele pouco importava isso. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo essa nobreza de caráter, mesmo assim, isso continua contando lá as pessoas que ele matou e o sofrimento que ele causou estão lá. Isso não vai voltar atrás. As pessoas morreram e o sofrimento foi causado. Vamos olhar agora sobre o ponto de vista de que Itachi é maligno, tá? E quando as pessoas falam de que ele é um grande vilão, uma pessoa muito má, elas citam todas as atrocidades que ele fez, todos os assassinatos, inclusive o massacre do próprio clã. Agora, assassinato é assassinato, não estou questionando isso, mas o que a gente tem que entender é que não adianta a gente ver a obra, ver ali aquele ambiente ficcional de Naruto com o nosso ponto de vista. Na obra de Naruto, todos os personagens, praticamente todos os ninjas, eles são treinados para assassinato. Eles são guerreiros, então eles sabem que a cada missão que eles ingressam, eles podem morrer. Então assim, é um ambiente muito distante do que a gente vive, é uma realidade muito distante para que a gente possa tratar a conduta dele com o nosso ponto de vista. Para reforçar essa tese aqui, vou lembrar aqui da primeira missão do time 7, fora da vila de Konoha.
em que eles enfrentam Zabuza e Haku. Na ocasião, Haku acaba morrendo e Zabuza, né, na verdade, o tratava como uma ferramenta dele. E Haku ele se submetia a isso e, sem reclamar, ele queria ajudar o Zabuza de qualquer maneira. E Naruto se revoltou com essa situação de se utilizar, de as pessoas serem usadas, né, como ferramentas, mas até o próprio Kakashi entendia aquilo. Ele entendia que o mundo ninja era daquela forma. O Naruto que é a peça diferente desse ambiente. Ele fez aquele discurso dele, ele colocou os questionamentos dele contra aquele mundo ninja e ele acabou por fim sensibilizando os Zabuza. E os Zabuza enfim começou a chorar, não por ter perdido a ferramenta dele, mas sim porque o amigo dele, o Haku, ter morrido. Então a história da série Naruto se trata sobre isso. É o Naruto que é o protagonista, ele não aceitando o mundo ninja, aquele ambiente ali, como é toda aquela questão da indiferença de um ser humano para outro. Ele não aceita isso, o Naruto não aceita isso e ele luta contra isso a série toda. Ao longo da série, várias histórias trágicas, como a do Zabuza e Haku, assim como a do próprio protagonista, a própria infância do Naruto, uma coisa trágica, a história do Sasuke, ele vai passando ao longo da série querendo mudar esse mundo ninja, essa forma de como as pessoas se tratam naquele ambiente ali. Bom, só para lembrar aqui, na época em que a série Naruto começa, que o Naruto acaba de sair da academia como um genin, o mundo ninja era um ambiente hostil, um ambiente ruim. Só que lá atrás, no passado, na época em que o Itachi era criança, era pior ainda. O ambiente era muito pior. Inclusive, o Itachi, por exemplo, ele visitou um campo de batalha na Grande Guerra Ninja da época dele, e ele mesmo, aos 4 anos de idade, matou um ninja da Vila da Pedra. E não sabe nem se ele era um Chunin ou um Jonin, mas ele matou com uma facilidade. Então, assim, o ambiente em que uma criança de 4 anos está em meio a uma guerra e ele assassina uma pessoa, é um ambiente muito mais pesado ainda do que a própria série Naruto ali no início, né? Que o Naruto já se revolta. Bom, então a questão se resume a isso, né? A própria existência do Naruto, a própria forma como o Naruto lida com as situações durante a série, ela mostra como aquele ambiente da série é diferente do nosso. Então eu mostrei aqui, primeiro, alguns pontos para descredenciar as duas visões, né, de que de que o Itachi é apenas um grande herói ou ele é apenas um grande vilão. Então eu mostrei alguns pontos aqui exatamente para mostrar que ora ele pode ser pensado de uma forma, ora pode ser pensado de outra. Ele não deixa de ser uma coisa ou outra, né? Bom, agora eu vou mostrar aqui alguns pontos para identificar aqui que o Itachi era um personagem diferenciado, um personagem muito complexo, um personagem que a gente não pode ficar tratando como eu falei, né, de forma superficial. Bom, é só lembrar que no primeiro ano da academia ninja dele, que ele nem era um genin, ele começou na academia, a academia era muito simples para ele. Então ele deixava um Kagebushi na academia, uma técnica proibida, uma técnica que foi criada pelo segundo Hokage, uma técnica muito avançada. No primeiro ano da academia ninja dele, ele deixava um Kagebushi na escola, enquanto ele ia fazer treinamentos de jutsu. Então, assim, e ele naquela época, ele já filosofava sobre o que era ser um ninja, sobre o que era uma vila ninja, o que era a convivência das pessoas, o que era a vida, o que era a morte, por que os seres humanos entravam em guerra, entravam em conflitos. E nessa ocasião, nessa idade, ele começou a conviver mais com o Uchiha Shisui, né? O amigo mais velho dele, né? E o Shisui também, ele compartilhava desse
sentimento pacifista do Itachi, de querer entender por que as pessoas se envolviam em tantos conflitos e por que isso tinha que acontecer, por que tinha que ser gerado tanto sofrimento. Bom, só para também ver a questão da construção da personalidade do Itachi. Ele se formou Genin muito cedo, aos 8 anos ele já era um Genin, e ele saiu numa missão junto com o time dele, né? E nessa missão ele foi atacado, inclusive foi atacado pelo Obito, né? E o amigo dele, para o proteger, morreu nas mãos do Obito. E isso fez com que ele despertasse o Sharingan. O Sharingan, ele tem essas questões, quando um membro do clã Uchiha passa por um trauma emocional forte, ele desperta o Sharingan e vai despertando os níveis, né, do Sharingan em seguida. Então ele despertou aos 8 anos o Sharingan. Só que quando chegou essa notícia ao pai dele, por exemplo, o pai dele ficou super orgulhoso porque ele tinha despertado o Sharingan tão cedo. E ele, na verdade, estava muito triste, ele achava aquilo incompreensível. Como é que o pai dele estava comemorando a questão do Sharingan, mas ele, na verdade, estava triste pela morte do amigo. Então, assim, ele começava a entender ali, são pistas que nos deixam entender que o Itachi, na verdade, ele tinha essa revolta, ele tinha esse inconformismo com aquela realidade do mundo ninja ali em que ele vivia. Bom, mais adiante, né, o Itachi cresce mais um pouco e ele entra num combate junto com o Shisui. E quando eles estão retornando do combate, eles têm ali um diálogo, e esse diálogo é muito interessante, porque ali a gente consegue ver como eles dois já formaram uma opinião de como aquele mundo funciona e como eles querem desesperadamente encerrar essa questão dos conflitos. Mas eles começam a abordar a questão do ponto de vista, de que não existe um certo ou um errado, não existe um lado certo ou errado numa guerra. A gente vai voltar a essa questão desse diálogo mais à frente. Bom, agora a gente vai lembrar aqui a questão da morte do Shisui. Que o Shisui, uma das opções para conter esse rancor que o clã Uchiha tinha pela Vila da Folha, era utilizar o Koto Amatsukami, que era um genjutsu super poderoso que o Shisui tinha, que era próprio dele. E a ideia era jogar esse genjutsu em todo o clã Uchiha para que eles não tivessem mais aquela ideia de revolta, eles fossem pacificados. A ideia inicial de Itachi e Shisui era tentar essa forma, tentar pacificar a situação nessa questão. Só que o que acontece? Danzo foi lá e confrontou o Shisui e por fim pegou um dos olhos dele, e o Shisui resolve então se suicidar, dar o seu outro olho pro Itachi e então suicida. Isso fez com que o Itachi ficasse cada vez mais sem opções. Aquela situação de usar um grande genjutsu em todo o clã já era. Ele agora tinha que tratar o problema de outra forma. Outro momento aqui que a gente vai relembrar é quando 3 membros da polícia, né, de Konoha, que eram do clã Uchiha, vão interrogar o Itachi a respeito da morte do Shisui. Eles acham suspeito a questão do suicídio, eles acham que o Itachi tem algum envolvimento com isso. Então eles vão lá interrogá-lo, o Itachi fica furioso, bate nos 3, o pai dele chega, mesmo assim não se acalma, ele fala que aquele clã está fadado ao fracasso, não recua, mas aí a gente vê a questão do Itachi, né? E ele, inclusive, lembrar aqui que ele despertou uma Genkyo Sharingan quando o Shisui morreu, né? E ele estava muito furioso com o clã, falando que o clã já não tinha mais, estava perdido, aquelas pessoas, a maneira como aquelas pessoas pensavam era completamente errada ao ver dele, né? Só que quando ele está ali encarando o pessoal, o Sasuke chega. E aí quando o Sasuke chega e chama ele se desmonta. Por quê? O Sasuke é o único que ele realmente se preocupa nessa vida.
Ele não se preocupa nem com a vida dele, se preocupa só com a vida do Sasuke. Então, quando o Sasuke entrou em cena, a fúria dele se dissipou. Bom, aí o pai do Itachi revela que ele também tem uma Genkyo Sharingan. E revela que existem planos do clã Uchiha de, inclusive, utilizar o Genkyo Sharingan. Esse é uma possibilidade, né, que o pai dele tem, de usar o Genkyo Sharingan, dominar Kyuubi para atacar Konoha, né? Então ele mostra essa possibilidade para o Itachi. Quando ele mostra isso, aí o Itachi vê que a coisa está muito pior do que ele imaginava. Ele vê que realmente está a ponto de estourar essa revolta. E aí lembra daquela conversa que o Itachi teve com o Shisui sobre a questão do ponto de vista? Pois é, para o Itachi não importa não existe essa questão de um lado da guerra está certo ou o outro lado está errado. Cada um age de acordo com a sua própria justiça, com seu próprio ponto de vista. Então, para ele, não importa a questão de quem vai morrer, se é a própria família dele ou se são outras pessoas. São vidas que vão ser perdidas. E cada vez mais ele começa a alimentar o raciocínio dele de que vale mais a pena impedir essa revolta dos Uchiha. Por quê? Porque essa revolta dos Uchiha ia enfraquecer Konoha, as outras vilas iam perceber, iam tentar invadir Konoha e ia se causar uma guerra a nível mundial ali em Naruto. Então ele começou a pesar essa questão de que vale mais a pena matar dezenas ou centenas de pessoas ali do clã Uchiha do que se gerar uma guerra mundial e se morrerem dezenas de milhares de pessoas. Então ele tratou a questão ali como números. Morrem menos pessoas para salvar várias outras, né? Independente se são membros da família dele. O único ponto fora dessa lógica matemática do Itachi é o Sasuke. Ele não conseguiria de maneira alguma fazer isso. O Sasuke estaria fora dessa equação. Agora eu vou mostrar aqui a cena em que o Itachi se depara com os pais dele, na hora que vai matar os pais dele. Os pais dele não reagem, inclusive o pai dele retoma aquele discurso, né, de que sob o ponto de vista eles têm pontos de vista diferentes, mas inclusive está orgulhoso pelo filho que tem, né? Então é mais um indício aí para a gente ver como esse mundo ninja, esse mundo de Naruto é uma realidade completamente diferente da que a gente tem aqui. Então a gente julgar com o nosso ponto de vista é bem deficiente, né? Mas como eu digo, morte é morte, assassinato é assassinato, mas é diferente avaliar do nosso ponto de vista com o ponto de vista, a ambientação que se passa na série. Então é isso aí, pessoal, esse é o Itachi. Eu não o reduzo ou ao herói ou ao vilão. Eu acho que ele é um personagem incrível, um cara que ele fez coisas incríveis ali no ambiente dele. E ele agiu tudo que ele fez foi para proteger, na verdade, o Sasuke. Era a única meta dele. Ele não ligava para sua reputação, não ligava para sua própria vida. E assim, tem quem diga que fala assim, olha, ele proporcionou uma vida miserável ao Sasuke, ele proporcionou uma vida horrorosa para o Sasuke, mas ele proporcionou a vida do Sasuke. O Sasuke poderia até não ter vida alguma, ele poderia ter morrido. Ele preservou a vida do Sasuke. Foi uma vida ruim? Foi, mas foi a vida que ele podia preservar, a vida que ele poderia dar ao Sasuke, dentro da conjuntura em que ele vivia, da conjuntura que ele foi levado a tomar uma atitude. Então, por isso que eu falo que ele é tão complexo. E é claro, cada um, eu não estou aqui para mudar a opinião de ninguém, eu acho que cada um tem que ter sua opinião, gosta do personagem, isso é uma obra ficcional, é pra gente se divertir, é pra gente achar legal, assistir, mas só queria aqui botar alguns pontos que eu achei legal para mostrar como o personagem é rico, né? Como esse personagem é legal, e fazer essa análise aqui para ver se vocês gostam desse tipo de vídeo. Lembrando aqui que, novamente, o protagonista da história do Naruto ele é completamente contra esse mundo ninja.
Então a trajetória do Naruto ao longo da história é exatamente mudar esse mundo ninja, fazer a transformação no mundo ninja, né? E isso é muito legal também na obra. Se vocês quiserem que eu comente sobre isso, sobre essa trajetória do Naruto, sobre o anime Naruto, a história, né, o enredo, comentem aqui embaixo. Se vocês quiserem também que eu faça uma avaliação de um outro personagem, também coloquem nos comentários que a gente produz um outro vídeo aí. E aí pessoal, gostaram dessa análise do Itachi? Pô, se vocês gostaram, façam o seu comentário aí embaixo, coloquem aí a sua opinião para que eu possa verificar cada vez mais, trazer vídeos melhores para vocês. Também tem uma sugestão aí de alguns produtos ligados ao Itachi, muito legais, tá? E, poxa, agradeço muito a atenção, peço para que vocês continuem colaborando com a gente aí, o canal está crescendo, está muito legal, então eu peço que vocês se inscrevam, deem like, ativem o sininho, para que a gente possa continuar crescendo, tá bom? Muito obrigado e até mais.